Tudo bem, gases nobres? Hoje nós vamos começar o segundo bimestre. Para conteúdo do segundo bimestre, nós vamos ver o estudo sobre os estudos dos gases, tá bom? Então, eu vou projetar um material para vocês e vou começar a explicar esse conteúdo que é bem bacana. Eu gosto muito de trabalhar com ele e vocês vão se dar super bem. Vocês vão ver que é mamão com açúcar, tá? Então, é o seguinte, ó. Vamos começar do começo, né, professora? A senhora já começa com um exemplo. Que doideira é essa? Vamos lá, o estudo dos gases é o estudo em que nós temos que lembrar de algumas propriedades primeiro dos gases, tá? Então, os gases, eles conseguem ter a compressão, né? Eu consigo comprimir ou não um gás, eu consigo expandir ou não um gás e eu consigo misturar ou não uma mistura gasosa. Por que que isso consegue, né? Por que que isso acontece? Primeiro, o gás, ele tem elevada energia cinética, então ele consegue ter total liberdade de movimento, tá? E aí, isso faz com que nós consigamos pressionar ou expandir ou misturar, né, uma concentração de gases. Então, é o seguinte, ó, se a gente pensar, quais são as características principais de um gás? As características principais de um gás é o quê? Praticamente não há coesão entre as partículas, ela tem total liberdade de movimento, o seu grau de mobilidade é elevado, por isso que nós falamos o quê? Que eles são desordenados, tá? Eles se movimentam de maneira desordenada e contínua. A todos os sentidos, a todas as direções, eles se movimentam por conta da elevada energia cinética dos gases, beleza? Quando a gente fala dos gases, a gente vai ter três variáveis que elas são importantes para o estudo dos gases. Quais são as três variáveis? Pressão, volume e temperatura, beleza? Vou começar a explicar para vocês a pressão. Então, a pressão é o seguinte, qual é a unidade de medida que nós vamos utilizar em química? Quando nós estivermos falando de pressão, nós vamos utilizar a unidade de medida em ATM. Porém, no Sistema Internacional de Medidas, nós temos o Pascal, nós temos o bar, nós temos torr, nós temos várias outras unidades de medida, tá? Porém, nas questões de química, com os estudos dos gases, vocês vão observar que normalmente as unidades de medida são dadas em ATM, tá? Ou é dada em milímetros de mercúrio. Por que que eu estou colocando isso para vocês, tá? Porque a principal transformação que nós vamos fazer quando a gente falar de pressão vai ser de milímetro de mercúrio para ATM, porque nós temos que usar ele em ATM. Como que nós vamos fazer essa transformação de unidade de medida? Eu vou sempre dividir isso daqui por 760. Então, digamos lá, ele deu, eu tenho 2.000 milímetros de mercúrio. Como que eu faço para transformar esse 2.000 milímetros de mercúrio para ATM? Eu vou dividir ele por 760 e vou obter na unidade de medida que nós precisamos. Então, vamos lá. Primeira variável de um gás, a pressão. Qual é a unidade de medida que nós comumente vamos utilizar em química? ATM. Qual é a outra unidade de medida que costuma aparecer bastante? Milímetros de mercúrio. Aí, grava na mente vocês. Se aparecer qualquer outra unidade de medida dessas aqui, a gente tem que transformar essa unidade de medida para quem? Para a ATM, ok? Vamos lá. Segunda variável. Nós temos a segunda variável, que é o volume, ok? Então, volume, ele tem que estar na unidade de medida internacional, que é litro, ok? Quais são as unidades de medida que comumente os exercícios apresentam para vocês? E aí a gente vai ter que transformar a unidade de medida ml ou centímetros cúbicos. Como que a gente vai fazer para transformar de ml ou centímetros cúbicos para litro? A gente faz o quê? Divide isso por 1000, beleza? Então é o seguinte, ó, tem todas essas unidades, todas as outras unidades de medida do sistema internacional. Nós temos o metro cúbico, nós temos o decímetro cúbico, centímetro cúbico, o litro, porém, qual é a unidade de medida que a gente vai utilizar nos nossos cálculos? Litro. Se ele não tiver em litro, eu tenho que transformar para litro.
Normalmente, ele vai ser dado em ml ou ele vai ser fornecido no exercício em centímetros cúbicos. Se ele vir em ml ou centímetros cúbicos, eu vou dividir isso por 1000 e transformar para litro. Então, essa foi a nossa segunda variável. Qual é, então, a nossa terceira variável, para a gente fechar o pacotão das variáveis? A terceira variável é o seguinte, é a temperatura, porque é a temperatura que aumenta ou não a agitação das partículas, aumenta a energia cinética dessas partículas, tá? Então, nós vamos utilizar a unidade de medida do sistema da escala absoluta, ou do sistema internacional de medidas, que é em Kelvin, tá? Como que nós vamos fazer? Normalmente, vocês vão observar que os exercícios fornecem em centímetros, em graus Celsius, tá? E aí a gente tem que pegar, então, esses graus Celsius, vou fazer um exemplo aqui, ó. Digamos que o exercício deu 25 graus Celsius. Porém, eu não posso usar em Celsius, eu tenho que usar na escala absoluta, que é Kelvin. Então, eu vou pegar e vou somar 273 e vou ter 298 K. Se eu tiver, então, o 298K, que é a unidade medida em Kelvin, aí sim eu posso colocar na minha fórmula e mandar a Brasa calcular, beleza? Então, vamos lá. Estudo dos gases. Os gases, na sua característica, têm total liberdade de movimento, a sua energia cinética é elevada, eles podem se expandir, podem se comprimir, eles podem se misturar com outros gases, beleza? E aí, agora a gente vai aplicar, então, as nossas formulazinhas. Hoje nós vamos ver 3 fórmulas: isotérmica, isobárica e isovolumétrica ou isocórica. Essa última pode ter 2 nomezinhos, tá? Então, eu vou começar explicando para vocês a isotérmica. Então, vamos lá, ó. Isotérmica, gente. O que é sugestivo desse nome, ó? Isotérmica. Isotérmica vem de temperatura. Beleza? E essa temperatura, já está até destacado aqui, ó, ela vai ser constante, então ela não muda. Professora, o que isso vai interferir para mim a temperatura, então, não mudar? Beleza. O volume, ele é inversamente proporcional à pressão. Como assim, professora? O volume é inversamente proporcional à pressão. Se eu tenho um volume menor, ó, volume menor, significa que a pressão era maior, era 4 atms, beleza? Volume menor, tá mais comprimido, porque a pressão é maior. Agora, vamos lá. A pressão era igual a 2 atms. O volume aqui, ele está um pouquinho maior, as partículas estão um pouquinho mais espaçadas. No terceiro exemplo, a minha pressão é 1 atm. As partículas, se a gente observar ali macroscopicamente, elas estão mais espaçadas. Então, é o seguinte, ó, a quantidade do gás é inversamente proporcional à pressão exercida sobre ele. Então, ó, volume e pressão é inversamente proporcional, beleza? Vou dar uma outra dica para vocês. Pense o seguinte, ó. Eu disse para vocês que nós temos 3 variáveis, certo? Nós temos pressão, nós temos volume e temperatura. Ele não disse aí pra gente que a temperatura, ela é constante? Se a temperatura é constante, significa que a gente vai fazer o que com a temperatura? Ela vai sair fora, né? Ela não vai fazer parte disso daqui. Se ela vai sair fora, quem que vai sobrar aqui? Vai sobrar pressão e volume. Então, nós temos a nossa fórmula. P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2, que é essa fórmula aqui, ó. Ok? Então, vamos lá. Vamos resumir essa ópera aqui para vocês. Transformação isotérmica, térmica, temperatura, calor, certo? Então, a temperatura é constante. Se a temperatura é constante, eu retiro essa variável. Eu retiro a variável de temperatura. Quem vai sobrar? Vai sobrar pressão e vai sobrar volume. E a pressão e o volume, eles são inversamente proporcionais. Se eu aumento a pressão, eu diminuo o volume. E vice-versa, ok? Então, transformação isotérmica é isso daí. Agora, vamos lá. Então,
Já sabemos disso, vamos colocar em prática. Vamos fazer um exemplo, então, para vocês entenderem isso, tá? Então, aqui, ele diz o seguinte, ó. Uma certa massa de um gás é mantida a uma temperatura constante. Não se altera, né? Não muda, continua a mesma. Inalterada, não se altera. Apresenta 100 centímetros cúbicos. Opa, centímetros cúbicos é a unidade de medida de volume. E a pressão, no final ele falou pressão, mas 1 atm de pressão. Então, atm é a unidade de medida de pressão. Qual é o volume final? Então, ele quer saber qual é o volume 2, qual é o volume final dessa massa de gás quando a pressão passar para 4 atms. Então, opa, houve uma variação de pressão. A pressão era 1, passou para 4. Então, significa que essa pressão aqui é a minha pressão 2. Beleza. Coletados os dados, a gente vai fazer as transformações necessárias, tá? Então, ó, o meu volume 1 era 100 centímetros cúbicos. Eu vou ter que dividir ele por 1.000, então ele vai ficar 0,1 litros, porque eu tenho que usar a unidade medida em litro. Aí eu vou lá, minha pressão inicial já estava em atm, era 1 atm, não preciso transformar nada. A minha pressão 2 já estava em 4 atms, também não preciso transformar nada, já está em atm. E o meu volume 2, opa, esse eu vou descobrir. O que está rolando com ele aí? Onde é que ele está? Então, é o seguinte, ó. Ele falou que a temperatura é constante, então o meu T não vai aparecer. Quem eu vou ter na fórmula? Pressão e volume. Se eu vou ter pressão e volume, a fórmula que a gente vai usar é P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Então, vamos lá, ó. Minha pressão 1 é 1 atm vezes 0,1 litros. É igual a minha P2. Qual que é a minha P2? 4. Qual é o meu volume 2? Não sei. Então, vai ficar 0,1 dividido por 4 é igual a P2. Então, a minha P2 é igual a 0,025 litros. Acabou. Então, esse é o meu volume, certo? Então, vamos lá. Ó. Eu disse no início que o volume é inversamente proporcional à pressão. 4 não foi uma pressão maior? O que aconteceu com o volume? Ele foi menor, tá? Então, quando eu falo de um gás, quando eu aumento a pressão e a temperatura dele for constante, o volume vai ser inversamente proporcional à pressão, beleza? Então, essa foi a aplicação de como nós vamos utilizar, né? Como nós vamos resolver a questão as reações exotérmicas, beleza? Agora, seguindo, nós vamos ver as reações isobáricas, tá? Então, vamos lá, vou passar o slide aqui para vocês, para nós vermos as reações isobáricas. As reações ou transformações isobáricas, deixa eu colocar o azul, a nossa pressão é constante. Então, quem eu vou retirar fora? Eu tiro fora a pressão. Então, vamos lá. Eu tenho 3 variáveis: pressão, volume e temperatura. Ele me disse que a minha pressão é constante. Então, sai fora a pressão. Se sai fora a pressão, vai sobrar volume dividido por temperatura. Então, a fórmula aqui vai ficar assim, ó. Volume 1 dividido por T1 é igual a volume 2 dividido por T2. Então, essa é a nossa fórmula. A fórmula que nós vamos utilizar, beleza? Então, isobárica vem de barômetro, que é um instrumento, né, um aparelho utilizado para medir a unidade de medida de pressão. Então, se a pressão é constante, nós vamos ter o seguinte, que a quantidade de volume, ela é diretamente proporcional à temperatura, tá? Então, o que aconteceu aqui, ó? Eu tinha o volume 1, a temperatura era aqui, ó, 1. Eu tenho o volume 2, a minha temperatura é 2. Então, conforme aumenta a temperatura, aumenta o volume. Por quê?
Porque vai aumentar a agitação das partículas. Se aumenta a agitação das partículas, aumenta o volume ali desse gás, ok? Então, a pressão, né, quando ela é constante, ela faz com que o volume seja diretamente proporcional à temperatura, tá? Então, vamos lá, ó. Transformação isobárica, eu retiro a pressão, vai sobrar volume e temperatura. E o volume e a temperatura é diretamente proporcional, tá? Então, se eu tenho um volume menor, a minha temperatura vai ser menor. Se eu tenho um volume maior, a minha temperatura vai ser maior. Por que isso, professora? Porque com aumento de temperatura, eu aumento a agitação das partículas, beleza? Então, é o seguinte, agora vamos lá para o exemplo, para vocês colocarem em prática, tá? Então, analisando aqui, uma amostra de ozônio ocupa 25 ml. ml é a unidade de medida de volume. A 27 graus Celsius. Opa, graus Celsius é a unidade de medida de temperatura. Que volume ocupará a 87 graus Celsius se não houver variação de pressão? Então, vamos lá. Ó. Ele não disse para a gente diretamente que ela é isobárica, tá? Mas existem questões que ele vai falar, olha, a reação ela é isobárica. Ele vai falar diretamente para você. Ele não falou, mas ele poderia ter dito, tá? Porém, ele disse que não houve variação. Se não houve variação de pressão, ele quis dizer para você de maneira velada que ela é uma reação isobárica, tá? Vamos lá. Aí o seguinte, ó, nós temos o volume 1, nós temos a temperatura 1, que era menor. No final, nós temos a temperatura 2, e ele quer saber, então, o volume 2, né? Não é isso que ele quer saber? O volume que ocupará? Ocupará é no final, não é no início, beleza? Então, é o seguinte, ó, está em ml, nós temos que fazer o quê? Transformar para litro. Para mim transformar isso para litro, eu vou pegar esse valor e vou dividir ele por 1000, beleza? Então, 25 dividido por 1000, nós vamos ter 0,025. Então, vamos lá, ó. O nosso volume 1, nós vamos transformar o nosso volume 1, então, que estava em 25 ml, nós vamos transformar ele para litro, 0,025 litros. A nossa temperatura 1, ela está em graus Celsius também, ó, 27. Mas eu não posso usar graus Celsius, eu tenho que transformar isso daqui para a escala absoluta. Como que eu faço isso? Eu transformo para Kelvin quando eu somo 273. Então, aqui eu vou ter 300 Kelvin. Opa, aí agora esse valor eu posso usar. Aí, vamos lá. Temperatura 2, a mesma coisa. A nossa temperatura 2 é 87 graus Celsius, mas a gente não pode utilizar ele em graus Celsius. A gente tem que utilizar ele quê? Em escala absoluta, em Kelvin. Então, nós vamos ter que somar 273, que vai dar 360 Kelvin. Beleza? Então, vamos lá, ó. Lemos o enunciado com calma, coletamos os dados, verificamos que a fórmula a ser utilizada é a isobárica, tá? Porque ele está falando que a pressão é constante, que ela não muda, e coletamos as informações. Como as unidades de medida não estavam nas unidades que nós precisávamos para fazer o cálculo, a gente já fez o quê? Transformou essas unidades de medida. Agora que as unidades estão transformadas, a gente vem aqui para a fórmula. Volume 1 é dividido por T1, volume 2 dividido por T2. Então, meu volume 1 é 0,025, minha temperatura 1 é 300 Kelvin. O meu volume 2 nós não temos, mas a minha temperatura 2 em Kelvin é 360. O que nós vamos fazer? Multiplicar cruzado. Então, vai ficar assim, ó. Continuando. 300 Kelvin é igual, né, a 0,25 vezes 360, que é 9. Então, vai ficar 9 dividido por 300, ok? 9 dividido por 300. E a nossa
O nosso volume 2, peraí que eu não coloquei o V2. Eu tô vendo que tá faltando aqui. 300 V2. Então, nosso volume 2 é igual a 0,03 e o quê? Litros. Beleza? Aí vamos lá, ó. Vocês lembram que eu disse para vocês que o volume é diretamente proporcional à temperatura? Então, o nosso volume, a nossa temperatura 2 foi 360. O que aconteceu com o volume? Aumentou. Se a gente observar, ele passou para 30 ml. Então, no início era 25 e a temperatura era 300 Kelvin. No final, nós temos uma temperatura maior, que é 360 Kelvin, e o volume foi o quê? Maior, tá? Então, ó, primeira fórmula isotérmica, temperatura constante. Segunda fórmula isobárica, pressão constante. Agora nós vamos para a última fórmula de hoje, para depois vocês fazerem as questões, né, para fixação. Então vamos lá. A nossa última fórmula é a transformação. Eu coloquei errado o nomezinho aqui, tá? Ela é a transformação isocórica ou isovolumétrica. Espera aí que a gente vai remendar esse negócio aqui, tá? Então é o seguinte, ó. Essa fórmula, ela não é essa. Deletem isso da mente de vocês, tá? Quando o volume é constante, foi um erro de digitação na hora de fazer os slides, perdão, tá? Então, ela é uma forma, a transformação do volume constante, como eu disse para vocês, ela pode ter dois nomes. Ela pode ter o nome de isovolumétrica, tá? Ou ela pode ser isocórica. Então, vamos lá, ó. Quando o volume é constante, porque ó, já foi temperatura constante, isotérmica. Já foi pressão constante, isobárica, tava certinho. Agora a gente vai para volume constante, que é a terceira variável. Se o volume for constante, ela pode ser chamada de isovolumétrica ou de isocórica, tá? Então vamos lá. A pressão exercida por uma quantidade é diretamente a temperatura. Então é o seguinte, ó, quando a pressão é menor, a temperatura é menor, e aí a gente está vendo aqui o espaçamento entre as partículas, né? Quando a pressão é maior, a temperatura é maior, então é sempre diretamente proporcional. Se eu aumento a pressão, aumenta a temperatura, se eu aumento a temperatura, eu aumento a pressão e vice-versa, ok? Então vamos lá, ó. Transformação isovolumétrica ou isocórica, tá? É quando nós temos a quantidade de temperatura, né, diretamente proporcional à pressão, beleza? Aí pensa comigo, se ela é, então, isovolumétrica, né, ou isocórica, quem sai fora é o volume. Quais são as três variáveis? Pressão, volume e temperatura. Então, o volume, ele vai sair fora, nós vamos tirar ele, ó. Porque ele é constante, ele não aparece aqui. Se ele é constante, então quem vai sobrar na minha fórmula? Pressão 1 dividido por temperatura 1, pressão 2 dividido pelo meu T2. Então, essa é a fórmula que a gente vai usar, tá? Então, vamos lá. Isovolumétrica ou isocórica, volume sai fora, né? Não vai entrar na nossa conta. E nós vamos ter quem? Pressão e temperatura, tá? E eles são diretamente proporcionais, tá? Então, vamos por exemplo agora, para ficar mais claro, né? O recipiente fechado contém hidrogênio a temperatura de 30 graus Celsius. Então, vamos lá, ó. 30 graus aqui é a minha temperatura, tá? E a pressão em 606 milímetros de mercúrio. Opa, professora, você colocou milímetros de mercúrio na questão. Coloquei, para vocês aprenderem a transformar.
A pressão exercida, quando se eleva a 47, faz variar o volume, será? Então, vamos lá. Ó. Ele não disse diretamente, em nenhum momento ali, nem que ela é isovolumétrica, né? Nem que ela é isocórica, mas as informações que apareceu pra gente só foram duas, que foi pressão e temperatura. E ele está perguntando se o volume não variar, o que, que vai ser, né? Disso daí. Então vamos lá. Ó. Nós vamos ter que transformar as unidades de medida que são necessárias e calcular P1 dividido por T1, P2 dividido por T2, porque nós só tínhamos no texto pressão e temperatura. Então vamos lá. Ó. Nossa temperatura 1 foi 30 graus Celsius. Não posso usar em Celsius, tem que transformar para a escala absoluta. Vou somar 273, então vai ficar 303 Kelvin. Fechou? Agora vamos lá. Minha pressão 1, ela está em 606 milímetros de mercúrio. Lascou tudo, né? Porque ela não está na unidade de medida que nós estávamos acostumados a trabalhar. Porém, vocês podem e devem e terão que fazer o quê? A transformação. Como que a gente faz isso? Eu vou pegar isso aqui, vou dividir por 760. Então, 606 dividido por 760, vamos lá, 606 dividido por 760 vai ser aproximadamente 0,80 ATMs. Beleza? Peguei isso aqui, dividi por 770 e 60, transformei para ATMs. Resolvi meu problema, tá? Qual foi a temperatura 2? A temperatura 2, que é a segunda temperatura, foi 47 graus Celsius. Não posso deixar ela aqui, tem que transformar para a escala absoluta, que é em Kelvin. Vai ser 320 Kelvin. Então, agora que nós temos todas as unidades de medida transformadas, nós vamos substituir na fórmula, tá? Então, eu tenho 0,80, que é a minha pressão inicial, dividido por 303 Kelvin, que é a minha temperatura inicial. Aí, nós vamos encontrar a pressão 2, ela não aparece aqui em nenhum lugar, e nós temos a temperatura 2, que é 320. Vamos multiplicar tudo isso daqui, o quê? Cruzado. Então, vai ficar assim, ó. 303P está para 320 vezes 0,8, que é igual a 256. Agora, nós vamos isolar, né, esse valor e passar dividindo aqui por 303, dividido 256 dividido por 303. Então, a minha pressão 2 é aproximadamente 0,84 ATMs. Agora, nesse exato momento, nós finalizamos o nosso cálculo, que nós encontramos a nossa pressão 2, nossa pressão final. Então, vamos lá, gente, ó, recapitulando aqui para vocês, tá? Então, esse foi o nosso conteúdo, né, introdutório ali, sobre estudo dos gases. Então, nós trabalhamos hoje as variáveis dos gases e a necessidade de transformação para a unidade de medida que a gente vai ter que utilizar. Nós também apresentei para vocês as 3 transformações: isotérmica, isobárica, isovolumétrica ou isocórica e exemplos. Então, hoje vocês vão fazer atividades para correção na próxima aula, e na próxima aula a gente continua com outras 2 fórmulas para a gente fechar o estudo dos gases, que não é muito extenso e fórmula é bem legal, tá bom? Um forte abraço, até a próxima aula, tudo de bom!